Então, boa tarde a todos, boa tarde aos professores. Dizer da minha felicidade de encontrar com vocês aqui para um papo bem descontraído sobre a importância da pesquisa nesse tempo de pandemia. Muito obrigada por vocês atenderem esse convite. Eu queria agradecer à equipe do marketing, a Laís, a Lívia e a Gabriele, que são responsáveis por esse trabalho, por nós estarmos aqui. Sem elas seria impossível, gente. Então, nós temos que lembrar que existem muitas pessoas que trabalham para que efetivamente nosso trabalho ocorra. Lembrar também, gente, que a nossa live contribui para a campanha de produtos de limpeza e higiene para o Abrigo Lar de Jesus, que fica na Avenida 3 de Outubro, 260, Jardim Boa Vista, Barra Mansa, justamente para arrecadar, né, produtos para a população em situação de rua. Por favor, gente, vamos colaborar, porque às vezes é um pouquinho para nós, é muito para as pessoas que recebem. Então, não vamos esquecer do nosso próximo, principalmente nesse momento qual estamos passando. Para que a gente possa entender um pouco melhor o que vai acontecer no nosso papo hoje aqui, nós vamos dividir essa live com 3 blocos. No primeiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre as pesquisas, né, com relação ao que está acontecendo nesse tempo de pandemia. No segundo bloco, nós vamos falar com os comprometimentos éticos da pesquisa. Por isso, hoje foram convidados nosso professor Rafael, professora Ariela, ambos coordenadores do CEP e da CEUA, para falar um pouco sobre esse assunto. Lembrar os alunos que essa hora aqui vale como hora de atividade complementar para o trabalho de vocês. Bem, gente, então vamos começar a conversa, né? Assim, vamos lá. Então, gente, olha, nesse tempo de pandemia, né, tem estado no centro das discussões, principalmente a descoberta de uma vacina. E nós vamos ver alguns países, né, um pouco mais nessa corrida, a China, os Estados Unidos, o Reino Unido. Ontem, inclusive, fui surpreendida, acredito que todos vocês também, com a notícia de que a empresa de biotecnologia Moderna está praticamente, descobriu, né, a questão da vacina que viria aí para nos socorrer. Mas, na verdade, a gente sabe que isso é um processo mais longo, né? Por mais, a gente sabe que nunca se acelerou tanto com relação a uma vacina. Sabemos que outras vacinas demoraram muito tempo, inclusive, para que efetivamente tivéssemos uma vacina que pudesse, de forma comprovada, que pudesse ser aplicada nas pessoas. Por exemplo, eu li, com relação à ebola, por exemplo, que foram 16 anos para poder efetivamente se descobrir uma vacina. Bem, para a gente falar um pouco mais sobre essa questão da imunidade, eu vou convidar o professor Alisson. Professor Alisson, quais seriam as suas contribuições nesse sentido, né, com relação a isso que a gente, pelo menos a gente traçou um pequeno cenário aí para poder começar as nossas discussões. Então, primeiramente, boa tarde a todos, né, aos meus queridos colegas aí, participantes da live, a todos os alunos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. É uma satisfação muito grande para nós, como disse a professora Rosa, né, poder contribuir um pouquinho mais dentro dessa perspectiva, né, da importância da pesquisa nesses últimos dias, né? Sobretudo uma pesquisa voltada aí para a questão de uma pandemia. A gente vê que existe uma necessidade muito grande nesse sentido, de novos estudos, né, que possam, aí, de certa forma, contribuir para sanar essa problemática, que é uma problemática mundial. No que diz respeito à questão das vacinas, né, que nós temos acompanhado aí pelos telejornais, pela mídia de maneira geral, nós temos visto aí que existe já o desenvolvimento e a produção em curso de 6 tipos de vacinas, né? A professora Rosa falou aí da Moderna, né, Therapeutics, né, que é uma indústria farmacêutica que tem sede nos Estados Unidos e tem desenvolvido uma vacina com base no ácido nucleico do vírus, né, que é o RNA. Além dessa indústria, né, além dessa indústria farmacêutica, existe também uma outra indústria que com sede nos Estados Unidos que também tem desenvolvido uma vacina
com base na injeção de um DNA, mas nesse caso, por se tratar de um vírus que é um vírus RNA, então utiliza-se o DNA de um micro-organismo, de uma bactéria, nesse caso, né, que a gente chama de plasmídio, e esse plasmídio, ele funciona como se fosse um vetor, né, um transportador de um fragmento do DNA, do RNA viral. Então, todas essas duas técnicas que a gente está definindo aqui agora, são técnicas que têm como base o que a gente chama de biotecnologia, né, são procedimentos biotecnológicos, né, de caráter relacionado com a engenharia genética. Então, são vacinas que são produzidas por engenharia genética. Né? A Rosa falou bem aí que, quando a gente fala na produção de vacina, estima-se um tempo bem longo, porque essa estimativa ela é feita com base na produção de uma vacina, onde se utiliza, em geral, o agente infeccioso atenuado. Foi o caso aí da vacina do Ebola, que levou em torno aí de 12 a 16 anos para ficar pronta essa vacina e chega agora para nós, né? Então, essa estimativa é feita com base nesse tipo de vacina, né? No entanto, como a gente está falando de uma tecnologia diferente, de uma produção vacinal diferente, com base em técnicas de engenharia genética, aí existe ainda uma pressão muito grande por parte da comunidade científica, porque não se entende ainda o comportamento dessa vacina do ser humano, né? Conhece-se muito bem, né, como se comporta uma vacina feita, produzida a partir de um vírus atenuado. Mas, nesse sentido, uma vacina que é produzida assim, por técnicas de engenharia genética, não sabe até que ponto ela é, de fato, efetiva como procedimento de imunização, né, ou medida profilática, né, medida que iria promover a proteção da população. No entanto, existem mais outras 3 vacinas que estão sendo desenvolvidas na China, né? Uma vacina aí que está sendo desenvolvida na China, ela utiliza um tipo de vírus, que é um vírus que é responsável por causar um resfriado leve, né, do grupo dos adenovírus, e aí insere-se no DNA, no código genético desse vírus, um fragmento de proteína relacionada ao Covid-19 que tende a estimular uma resposta imunológica. Então, essa é uma vacina que tem sido desenvolvida ali na China. A outra vacina que tem sido desenvolvida na China também é uma vacina que utiliza ali células do sistema imunológico, que a gente chama de células dendríticas, são células apresentadoras de antígenos também. E a terceira vacina, que é mais confiável, né, que as pessoas mais esperam, né, sobretudo a comunidade científica, é justamente uma vacina que está sendo ali desenvolvida na China também, ali em Wuhan, e essa vacina ela é produzida a partir do vírus atenuado. Tá? Além dessas 5 vacinas, né, 3 na China, uma nos Estados Unidos, ou melhor, 2 nos Estados Unidos, existe ainda uma 6ª vacina que está sendo desenvolvida ali no Reino Unido, que tem basicamente o mesmo princípio de funcionamento dessa que utiliza ali o adenovírus que a China também está produzindo, só que aí no Reino Unido eles utilizaram o adenovírus que infecta chimpanzés, né? Então eles atenuaram esse adenovírus, e esse adenovírus ele acaba servindo então como um vetor também, tá? Para carregar o fragmento ali do Covid e desenvolver uma resposta imunológica. No que diz respeito ao Brasil, nós não temos assim uma produção, né, iniciada no que diz respeito a uma vacina efetiva nesse sentido, mas a gente tem ali em Ribeirão Preto, né, nós já temos ali estudos, né, relacionados a uma soroterapia, né, onde se utiliza o plasma sanguíneo de indivíduos que foram contaminados pelo Covid-19, que desenvolveram uma imunidade, que agora apresentam anticorpos para esse vírus. Então, utiliza-se esse plasma sanguíneo para se fazer um processo terapêutico, ou seja, para se tratar as pessoas doentes. Então, existe ali essa pesquisa
que está sendo realizada pelo Hemocentro de Ribeirão Preto. Então, essa é a contribuição no campo da ciência que o Brasil tem dado no que diz respeito ao cenário do Covid-19. Tá? Então, a gente espera que, tão logo, tenhamos aí o resultado dessa ciência, né? Existe uma correria muito grande, né? Até mesmo porque não diz respeito apenas à necessidade de se sanar essa problemática mundial, né? Mas diz respeito, sobretudo, que hoje em dia os aspectos relacionados à produção científica é a nossa moeda, né? Praticamente, né? Então, a produção científica, a produção de conhecimento é muito importante para todo e qualquer país. Então, por isso que nós estamos acompanhando aí essa corrida, né, por parte da equipe científica de diversos países, na tentativa de buscar uma solução em diversos âmbitos aí para essa pandemia causada pelo Covid-19. Bom, então é isso. Okay. Eu agradeço, professor Alisson, né? Eu acho que o professor Alisson falou uma coisa muito importante, nunca se viu, eu acho que tantos esforços de todas as áreas do conhecimento para que a gente possa contribuir, né, justamente com relação ao que está ocorrendo com o mundo nesse momento. Então, com relação a isso, vou pedir à professora Ariela para falar um pouquinho o que está acontecendo na área dela da fisioterapia, professora Ariela. Boa tarde a todos, boa tarde, Rosa. Sabe-se que o fisioterapeuta é um dos profissionais que participa do tratamento de indivíduos que apresentam a COVID. Só que o que está sendo dito agora é mais relacionado à fisioterapia respiratória. E essa parte da fisioterapia respiratória ela é hiper importante. Sabe-se que o fisioterapeuta é um dos profissionais, na verdade é o profissional que manuseia o respirador, né, tão dito que é o ventilador mecânico, e para isso também a gente precisa dos colegas da engenharia para poder desenvolver esses aparelhos para os nossos pacientes. Mas, além disso, existe também a parte motora. Esses pacientes, depois de ficarem internados tanto tempo na UTI, eles apresentam sequelas, e é importante também que o fisioterapeuta esteja ali para atuar. Mas, para que ele atue de forma adequada, é necessário que pesquisas sejam realizadas para que o fisioterapeuta ele possa fazer algo cientificamente correto, ou seja, a fisioterapia baseada em evidências. Então, por isso que demonstra-se a importância da pesquisa nessa área. Olha, é tanta coisa que a gente aprende, né, Ariela? Está sendo uma aula aqui, eu estou aprendendo muito. E aí, como a Ariela falou lá, né, a respeito dos respiradores e logicamente, do pessoal da engenharia, então vamos ouvir um pouquinho o professor Zilmar com relação a essas questões. Ok, boa noite, Rosa, boa noite a todos, boa noite para você que nos assiste aí ao vivo pelo Facebook, muito obrigado aí pela sua audiência, é muito importante para nós compartilhar com você esse tema, a importância da pesquisa em tempos de pandemia. E o que tem sido feito, né, com relação a pesquisas voltadas na área da engenharia, das engenharias, de um modo geral? Bom, a gente consegue observar aí alguns empenhos, né, no meio científico e na sociedade de um modo geral. Mas eu pego carona, para iniciar minha fala, no que a professora Ariela falou, dos respiradores mecânicos, que é um equipamento que tem um custo relativamente alto, né, originalmente, num momento aí no início da crise, mas que tem sido um objeto de desenvolvimento de pesquisadores brasileiros, grupos de professores, como estudantes de engenharia, vem desenvolvendo aí respiradores mecânicos mais baratos, né, mais em conta em termos de material de construção, porém com a mesma qualidade, com a mesma eficiência, dando acesso então a essa tecnologia, né, que vai poder contribuir para salvar a vida das pessoas. Nessa linha também, a gente pode observar aí que a tecnologia de impressão 3D também é voltada para a área, é ligada, né, à área da engenharia, é uma tecnologia já dominada há um tempo, porém que teve uma necessidade pela pandemia e ela veio a contribuir com o atendimento dessa necessidade. Então, grupos de pesquisadores, de estudantes, professores em torno do Brasil também, desenvolvendo, né, imprimindo, né, as máscaras na impressora 3D para fazer aí a contribuição também com o pessoal que usa esse EPI, o pessoal da saúde. E o que a gente pode observar também é uma série de empenhos, como eu disse. A gente vai citar alguns aqui para que a gente possa perceber que as pesquisas voltadas para a engenharia
tem contribuído para soluções nesses tempos de crise. Um outro caso também, as entregas. Já tem algumas empresas fazendo testes com entregas por veículos autônomos. Então, não é necessário que tenha lá um motorista, alguém que vai fazer, o motoboy, né, que vai fazer aí a entrega na tua casa. Você pode receber a tua encomenda por um veículo autônomo, por exemplo, um carro autônomo, ou então por um drone. Ele chega lá voando, lá vai, deixa na porta da tua casa. Além disso, a gente vê também a utilização ampla de tecnologias voltadas à área da informática, né, TI, Tecnologia da Informação e Comunicação, as TICs. Quando a gente vê a utilização, por exemplo, de inteligência artificial, a gente vê a utilização de Big Datas, que são grandes centros de dados e processamento de dados, que é capaz de fazer aí, proporcionar interações pesadas entre variáveis e dados, e isso tudo contribuindo também para quê? Para um entendimento melhor do desenvolvimento, da evolução da Covid. A gente consegue ver, né, às vezes, nos números, né, está aumentando, está diminuindo, a curva. Por trás dessas informações, a gente consegue, como engenheiro, perceber que existe ali uma tecnologia muito forte, existe ali conhecimento voltado para a estatística, existe conhecimento voltado à própria gestão do conhecimento, para que a gente possa organizar todo esse conhecimento novo e que possa canalizar de forma produtiva em prol da sociedade. Então, mais uma vez, conhecimentos aí da engenharia sendo utilizados para um retorno neste momento de pandemia. Temos outros casos ainda, mas aqui eu trouxe alguns para que a gente pudesse fomentar dentro da nossa mente. E a engenharia, a pesquisa, vem sendo desenvolvida em prol da sociedade. Obrigado, Gilmar. Olha quanta coisa tem acontecido, né, com relação ao nosso conhecimento em todas as áreas, né? Quer dizer, a gente, com a questão da pandemia, surgem as oportunidades, né? E como é que a gente tira partido dessas oportunidades que estão sendo oferecidas nesse momento, né? Como enxergar onde, de repente, a gente pensa que não tem nada para enxergar, né? Então, com relação a essas questões, eu vou convidar o nosso coordenador dos laboratórios multidisciplinar do BM, Moisés, para que realmente traga algumas questões com relação à importância da pesquisa hoje. Bom, gente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando da live. E para responder a pergunta, né, qual a importância da pesquisa agora, eu acho que a pesquisa é tão importante agora quanto ela sempre foi. Todas as ferramentas que estão à nossa disposição nesse momento, sejam para tratamento, diagnóstico, desinfecção de material, medidas de controle, essas ferramentas resultam do somatório do conhecimento, né, gerado em pesquisas que ocorreram e vêm ocorrendo ao longo de muitos anos, certo? Pesquisas de diversas áreas que não necessariamente são relacionadas diretamente ao coronavírus. É uma concepção equivocada que muitas pessoas têm acerca da pesquisa, de que tem que haver concentração do incentivo para pesquisas de ponta, né, e com aplicações específicas e imediatas. Só que as ramificações do conhecimento gerado numa pesquisa, elas não são previsíveis no momento da sua concepção. Uma pesquisa pode começar com um objetivo e gerar informações úteis para outras áreas, aplicáveis em outras áreas do conhecimento, que não necessariamente estavam previstas no seu objetivo original. Para citar um exemplo, vamos falar do álcool, né? O álcool etílico, que está sendo utilizado como antisséptico, está todo mundo utilizando, né? Como medida para evitar a disseminação do coronavírus, né? O álcool é utilizado pela humanidade há mais de 8.000 anos, mas pela maior parte do tempo ele foi utilizado somente para ingestão, né? Na forma de bebidas fermentadas. Só depois, né? Por volta dos anos 800 e poucos depois de Cristo, naquela época chamado de alquimista, né, seria chamado hoje de químico, do antigo Império Persa, ele tentou isolar as propriedades medicinais dessas bebidas, submetendo elas ao processo de destilação. E o resultado que ele teve era um produto que consistia principalmente em etanol, né, o álcool que a gente usa hoje. A partir da disseminação do conhecimento gerado naquele processo, outras pessoas passaram a estudar... Mas, além disso, existe também... Oi?
Então, a partir daquele conhecimento, outras pessoas passaram a estudar essas propriedades, né, daquele extrato, e várias aplicações novas foram surgindo, né, que eram completamente distintas das que originalmente motivaram aquela pesquisa. Pra você ter uma ideia, a primeira investigação científica das propriedades antissépticas do etanol foi realizada em 1875, foi 2.500 anos depois dele ser primeiramente purificado. Então, vocês vejam que é um processo descoberto por acidente há milhares de anos, né, cuja principal substância responsável foi isolada e purificada há centenas de anos, sem o problema atual específico, que é a pandemia em mente, né, está sendo utilizada hoje para auxiliar as medidas de controle e disseminação do agente biológico, que o autor dos primeiros estudos sequer considerava a possibilidade de existir, né? Isso graças à ramificação, né, que é imprevisível das pesquisas envolvendo aquela substância de deficiência, né? Aquela construção integrada e progressiva de conhecimento. O conhecimento, uma vez que ele é gerado, difundido e popularizado por meio da pesquisa, outras pessoas podem utilizar esse conhecimento como ponto de partida para gerar mais conhecimento e, como consequência disso, melhorar a vida das pessoas. Isso pode acontecer imediatamente, né, após o estudo, daqui a 1 ano, 5, 10 anos. Né? Por isso, eu acredito que o incentivo à pesquisa ele tem que ser contínuo, ele tem que começar desde a graduação, e ele tem que ser tanto nas ciências básicas, né, porque muitas vezes parecem não ter aplicação prática imediata, como também nas ciências aplicadas. Com certeza, Moisés, você falando a respeito dessas questões, me fez lembrar quando o homem foi para a Lua, que muitas pesquisas foram realizadas, né? Mas, por exemplo, a comida, né? A forma de comida, como é que a gente, na verdade, faz nossas necessidades no espaço, a questão do próprio tênis, né? Que depois foi usado para os corredores. Então, algumas pesquisas foram efetuadas lá naquele momento com propósito, mas os desdobramentos delas são enormes para a própria sociedade. Então, com relação a essa questão de desdobramento para a sociedade, eu gostaria que o André também falasse um pouquinho a respeito disso, né? Em termos de tecnologia, inovação e sustentabilidade, que lições ficam dos benefícios das pesquisas trazidos para a sociedade, professor André? Então, boa noite a todos, professora Rosa, os queridos colegas e a quem está nos assistindo. Primeiro, agradecer aí o convite, né, a iniciativa e a oportunidade que a professora Rosa nos permitiu aqui. Agradecer também o Centro Universitário de Barra Mansa pelo espaço. E eu acredito que a gente pode destacar uma série de benefícios da pesquisa nesse período que a gente está passando, né? Mas eu queria só reforçar até o que o professor Zilmar e o professor Moisés já disseram, algumas coisas. Primeiro que é importantíssimo a gente reconhecer e investir em pesquisa, não só em momentos de crise, tem que ser algo contínuo. E outra coisa é a importância do caráter multidisciplinar da pesquisa, e principalmente no atual cenário, né? A gente está vivendo uma pandemia que ela tem como origem um fator biológico, mas ela impacta diretamente o cenário social, ambiental e econômico que a gente vive. E aí, nesse ponto, eu pesquisei um pouquinho, né, para corroborar com a minha visão sobre o tema. Eu encontrei alguns estudos que apontam aí para o surgimento de uma nova ordem social e econômica, que, na verdade, a gente já está vivendo. A gente já teve uma mudança de atitudes, de hábitos e costumes, de pensamentos, que é exatamente o primeiro passo para uma reorganização da sociedade, para a criação de uma nova sociedade. E aí, a gente precisa revisar o nosso conhecimento, que a gente viu até hoje, em diversas áreas, né, como parte de comportamento, impacto social dos negócios, sustentabilidade, gestão da saúde, entre outras coisas. E aí, nesse ponto, eu acho que a ciência, ela ajuda, e a pesquisa, elas ajudam de diversas formas. Na área de saúde, por exemplo, já foi muito bem abordado pelo professor Alisson, professor Ariel também, em relação à pesquisa de desenvolvimento de vacinas, medicamentos mais acessíveis, né? O professor Zilmar também já abordou a questão de tecnologias para a produção de equipamentos e materiais hospitalares de baixo custo.
Então, tudo isso vem sendo feito e foi agora, nesse momento, mais investido, né, mais buscado. Eu acho que a gente também precisa pensar um pouco no impacto que a gente vai ter em relação a um novo conceito de sistema produtivo, pensando lá, já puxando um pouquinho mais para o meu lado aí da parte de exatas, da engenharia mais aplicada. Esses mesmos estudos, né, indicam uma possível mudança nos hábitos da população, que provavelmente vai criar uma onda verde, o que é perfeito, né? É muito bom isso, ou seja, essa onda verde, o quê? Produtos e empresas sustentáveis, elas vão ser mais valorizadas, vão ser mais buscados, os clientes vão valorizar empresas que pratiquem sustentabilidade, produtos que sejam sustentáveis, né? Então, nesse caso, a gente precisa repensar o sistema produtivo que a gente conhece até hoje, né? A gente precisa, principalmente, já a partir da questão de extração, captação e utilização de recursos naturais. Isso daí provavelmente vai ser substituído por reutilização, reaproveitamento e reciclagem de resíduos. E a gente precisa de tecnologia para isso. A gente também precisa de tecnologia para desenvolver novos materiais, né, materiais mais sustentáveis. Essa mudança do sistema produtivo, ela traz uma mudança até mesmo na questão organizacional, nas próprias relações de trabalho. A tendência a partir de agora é que as empresas elas utilizem muito mais conceitos de inteligência artificial, conceitos de automação, de machine learning, tudo que vai permitir que o processo seja mais enxuto, mais sustentável e que a própria organização estrutural da empresa também seja mais enxuta. E isso vai fazer com que o que a gente está vivendo agora de trabalho remoto, de home office, seja ainda mais comum, que traz um benefício para a população também, né? Mas a gente precisa de tecnologia para isso, de investimento. A gente teve até no início um probleminha aí, eu tive com acesso à internet. Para a gente continuar nessa evolução, a gente vai precisar de mais investimento nisso, em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, né? Então, acho que é mais uma coisa que a gente vai ter aí como consequência dessa pandemia. E eu acho que, por fim, eu destacaria também, né, para encerrar aqui, para não tomar muito tempo, uma coisa que, para mim, é a mais importante, que é o surgimento de uma nova consciência coletiva e de responsabilidade social, que vai permitir a criação de um futuro, de uma sociedade mais colaborativa, né? Então, provavelmente, a gente, a partir de agora, vai pensar mais em compartilhamento de bens materiais, em bens de consumo, como já acontece em alguns países, com compartilhamento de automóveis, de eletrodomésticos, entre outras coisas, o que também vai gerar uma mudança no consumo e a mudança na forma que o sistema produtivo se organiza, né? Então é isso, acho que tudo isso, a princípio, e se Deus quiser, vai levar a um mundo muito mais equilibrado e justo do ponto de vista social, ambiental e econômico, né? O que está acontecendo agora é que a gente está novamente fazendo com que a tecnologia esteja a serviço da humanidade e não a humanidade seja escrava da tecnologia. Então, acho que eu poderia contribuir, né, um pouco da visão que a gente tem, e agradecendo mais uma vez a oportunidade e, mais uma vez, parabenizando a todos aqui pela participação e pelas contribuições. Obrigado. Olha, André, você falou tanta coisa importante, né? Mas eu citaria que a coisa mais importante, independente do ponto de vista, é a nossa atitude, seja onde estivermos, independente de quem somos. Se somos empresários, se somos se é a dona de casa, né, se é a pessoa que está lá na empresa, não importa. O importante é a nossa atitude para contribuir para um mundo melhor. Você foi muito feliz na sua fala, né? Inclusive passando pelas diferentes áreas, né? Falando pela questão econômica, falando sobre sustentabilidade. Eu acho que você fecha, realmente, acho que esse momento é o momento do pensar. Nós temos que ter um outro pensar, nós temos que ter um outro agir, porque é isso que nesse momento está pedindo todos nós. Então, eu passaria a palavra ao professor Rafael, para que o professor Rafael pudesse complementar também, fazer suas discussões, trazer mais algumas coisas que nos incomodam, vamos dizer assim, no modo bom, né, de forma boa, né, no sentido de tirarmos do nosso equilíbrio, do nosso eixo. Boa tarde a todos, quase uma boa noite já, né? Estamos num momento de
transição do tempo aqui, do nosso horário, né? Então, estamos atravessando nossos períodos. Obrigado, professora, pelo convite. É muito importante nós estarmos aqui hoje discutindo ciência, né? Pesquisa, inovação, né? Desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento acadêmico, sobretudo, que é o que nós buscamos com os nossos alunos, né, do Centro Universitário de Barra Mansa. Então, é extremamente ímpar este momento, né? Então, boa tarde aos professores, pesquisadores que estão dividindo este momento conosco, a todos os UBMers, né, professores, alunos e ex-alunos, ex-professores que possivelmente estão conectados conosco neste momento. Boa tarde também a toda a sociedade que, através do Facebook e do canal do UBM, possa estar também nos acompanhando agora e nos acompanhará em outro momento, quando tiver a oportunidade de assistir este nosso bate-papo. Antes de mais nada, eu queria comentar que, por conta da epidemia que estamos vivendo, né, e da estratégia de distanciamento social estabelecida para a interrupção da propagação e da manutenção da disseminação do vírus na nossa sociedade, ainda assim, diante deste mesmo momento, é possível desenvolver pesquisa. A gente tem que ter essa concepção, é possível desenvolver pesquisa mesmo estando em momentos de distanciamento social. Há estratégias para que sejam estabelecidas novas pesquisas e pesquisas de formas distintas, por exemplo. Nós temos pesquisas de caráter exclusivamente laboratorial, né, de bancada, estar dentro de um ambiente laboratorial com critérios para fazer pesquisa, utilizando amostras clínicas, utilizando ensaios clínicos, utilizando inclusive análise laboratorial. Para essas pesquisas, e essas pesquisas seguramente elas sofrerão algum impacto, né, que é impacto sobre o maior critério sobre as nossas medidas de proteção e medidas de biossegurança que devam ser estabelecidas. Estas, sim, neste momento, elas sofrem um pouco mais com a sua execução, um pouco mais exatamente do risco intrínseco da própria aplicação. Mas, por outro lado, existe um universo aí, quando a gente abre a janela, de informações a serem pesquisadas, né, disponíveis para todos nós, que a gente pode utilizar, estamos da forma como estamos agora. Uns do lado de cá, outros do lado de lá. Então, eu posso orientar um aluno, contribuir com uma pesquisa de outro professor, de outro grupo de pesquisa, em outra região do país, em outro país, se for o caso, porque existem bancos de dados, né? Existem informações que estão disponíveis na rede que é fácil acesso, que a gente consegue fazer avaliação. Então, existem condições de pesquisas bibliográficas, por exemplo, que utilizam aí os artigos científicos, revistas e jornais, são fontes de informação que precisam ser periodicamente avaliadas para que a gente consiga compilar essas informações, cada vez gerando informações mais complementares, né? Porque as pesquisas elas são muito restritivas a um universo intrínseco da própria pesquisa, só que diversos grupos fazendo isso. E tendo alguém para juntar essas informações, você aumenta a amplitude e a abrangência dos seus próprios resultados. O professor Moisés disse sobre a importância de se fazer pesquisas e se continuar mantendo progressivamente as pesquisas por conta disso. As pesquisas secundárias, terciárias, as que virão consecutivamente, agregarão valores e nós, na sociedade comum, obviamente, seremos impactados pelos benefícios dessas análises, né? Existem aquelas pesquisas de caráter documental, né, que também são extremamente importantes de serem realizadas neste momento. Aquelas cujos quais fazem registros, por exemplo, de prontuários médicos, registros clínicos, os acontecimentos que estão se fazendo. Não necessariamente você precisa estar diante do paciente, diante de um indivíduo a ser experimentado, do animal a ser experimentado, mas muitas das vezes diante do documento de registro cujo qual ele passou num período passado. E aí você poder juntar essas informações para definir, estabelecer resultados, isso é pesquisa também. E não necessariamente a gente está se expondo ao risco direto, né? Porque é uma pesquisa que passou em algum tempo o registro daquela informação. Por outro lado, existem as pesquisas de levantamento, né, que utilizam os inquéritos, né, as indagações, os questionários feitos de pessoa a pessoa. Não necessariamente você precisa estar fisicamente presente, próximo desta pessoa. Hoje, com a rede de internet e de telefonia, nós conseguimos fazer esses levantamentos com base nos inquéritos, nos questionários, utilizando a própria tecnologia disponível por nós, né, ou para nós, né, a internet, por exemplo. Existem os aplicativos, existem os formulários eletrônicos, troca de e-mail, de correspondência eletrônica, ligação telefônica. Tudo isso são estratégias, né, são tecnologias ao nosso dispor que a gente pode utilizar exatamente para a obtenção de dados para gerar informação e ter resultados, para que a gente possa expressar comportamentos, por exemplo, percepções da sociedade,
percepções de grupos da sociedade, né, de profissionais. Isso é uma forma muito interessante de se desenvolver pesquisa, que não coloca ninguém ao risco, né? Óbvio, para todos esses desenvolvimentos precisa ter uma análise ética, né? Passar pelas comissões de ética para que a gente possa ter o respaldo e o auxílio das comissões na formatação dos protocolos. Mas é importante esse desenvolvimento, né? Como as pessoas estão sendo afetadas neste momento? A gente não precisa fazer uma fila delas na rua e começar a fazer entrevistas anotando no papel. Mas a gente consegue fazer isso com formulários eletrônicos, por exemplo. E recebendo essas informações de volta, compilando o resultado dessas informações, gerando respostas para perguntas que previamente a gente estabeleceu. Então, isso são estratégias. Agora, é importante que a gente observe que nunca, na história recente, para a maior parte das nossas gerações, toda a comunidade esteve diante da importância da ciência, da importância da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico. Não somente sob o ponto de vista do seu investimento financeiro, mas também sobre o desenvolvimento humano, né? Com pessoas destinadas e inclinadas ao que a gente está discutindo aqui, ao desenvolvimento disso que nós estamos falando. É necessário que nós tenhamos, inclusive, reposição para nós, né? A gente dissemine e cative exatamente o crescimento do público, porque quanto mais pesquisas tiver, mais resultados nós vamos ter, melhor a melhoria vai ser clara e rápida para toda a nossa sociedade. Todos nós, coletivamente, usaremos os benefícios desse processo e não tenha dúvida que teremos saltos de sociedade em muito pouco tempo, não somente o salto tecnológico que a gente observou nas últimas décadas, mas um salto intelectual, como sociedade, como evolução humana mesmo, o que é extremamente importante, por isso que nós estamos aqui. Então, de antemão, eu parabenizo todos por dedicar um pouquinho do seu tempo ao investimento na pesquisa. A gente sabe que lá atrás, no início, ainda dentro da faculdade, nós tivemos estímulos para isso, foi nos plantados uma semente que hoje a gente está tentando ir semeando ela dia após dia para trazer novos pesquisadores para conversar sobre isso com o que a gente faz. Então, nós tentamos realmente cativar nossos alunos, cativar nossos colegas professores para desenvolver conosco, que são habilidades intelectuais, manuais, de conhecimentos distintos que nos agrega e permite exatamente melhorias no nosso processo evolutivo. Hoje, o mundo clama, né, por um medicamento, por uma estratégia imunológica para a defesa contra o coronavírus, que se não vier da ciência, apoiada, obviamente, no desenvolvimento tecnológico, não vai vir de outro local. A princípio, né, cientificamente dizendo, né, religiosamente a gente tem outros argumentos, mas cientificamente não virá de outro local a não ser da pesquisa e do investimento em ciência e tecnologia, e para e passo ciência e tecnologia. Então, não tenha dúvidas o quanto é importante para qualquer nação, para qualquer sociedade, o investimento financeiro, humano e social para a ciência e para a tecnologia, porque o retorno é imediato para a própria sociedade que a ele investir. Então, fica aqui a minha satisfação de poder dividir um ambiente com vocês e aprender com vocês nesse momento e tentar dividir um pouco do que conheço com todos vocês, com os nossos alunos e com a sociedade cuja qual nós estamos inseridos aqui pelo Centro Universitário de Barra Mansa. Obrigada, professor Rafael, por suas colocações. Eu acho que incontestáveis as questões que você traz à tona, a questão do investimento na pesquisa, a importância da pesquisa, que às vezes as coisas não são tão imediatas, né? Realmente precisa se investir para que possa se ter o retorno. Eu achei muito importante as suas colocações. Agora eu convido a professora Camila para que ela venha conversar com a gente como que as pesquisas na área do direito podem fazer a diferença nesse contexto, né, de Covid-19. O que você tem a dizer, professora Camila? Boa noite, gostaria de cumprimentar os nossos caros colegas, pesquisadores, coordenadores. Muito obrigada pela iniciativa da professora Rosa de propiciar esse momento de se falar em pesquisa. A pesquisa que muitas vezes não é valorizada, muitas vezes é esquecida, porque vivemos numa sociedade em que só queremos resultados imediatos. Mas como o nosso querido professor Rafael falou, a pesquisa ela é essa semente. A pesquisa ela é essa semente que precisa ser plantada e regada para gerar o fruto.
Por quê? Porque o fruto que a pesquisa vai gerar, ele vai ser partilhado. E aí nós, profissionais do direito, nós, através da legislação, vamos transformar, vamos fazer possível a distribuição desse fruto, que muitas vezes não foi cuidado, não foi tratado quando era semente. Então, eu fico muito feliz da UBM ter esse centro onde convida os alunos a ser essa semente para o amanhã. Que nós possamos já agora, corroborando com tudo que foi falado, verificarmos a importância da pesquisa. E o que é mais relevante é que o direito ele vem para trazer essa equidade. No que tange ao assunto hoje que eu posso trazer de relevante no direito no cenário do Covid, é a questão da disponibilidade dos leitos. O recurso, o respirador, é fruto de pesquisa. O medicamento é fruto de pesquisa. Se é fruto de uma pesquisa, ele deve ser distribuído através de uma política pública. Quando eu falo de política pública, eu preciso atender tanto ao rico quanto ao pobre. Lógico que nós vamos trabalhar com a equidade, tratar de maneira desigual os desiguais. Então, o que eu quero concluir nesse trabalho, nessa minha breve exposição, é convidá-los a uma reflexão. O nosso grande desafio hoje é fazer com que esse fruto da pesquisa, que foi muito trabalhado, que foi muito suado, seja distribuído de forma igualitária. Essa é a finalidade do nosso direito nesse contexto do Covid. Muito bem. Eu encerro a minha participação, agradecendo o carinho de todos. Muito obrigada, professora Camila, pelas suas considerações. Então, minha gente, nós vamos para o segundo bloco, né? Nós estamos um pouquinho atrasados. Estive olhando aqui a hora, mas eu acho que está tão acalorada, tão boa essa discussão, né? E cada um com seus pontos de vista, só vem enriquecer pensamentos diferenciados. Os professores são de cursos também diferentes. Eu realmente estou aqui muito feliz e aprendendo com todo mundo. E acredito que os nossos alunos também que estão nos acompanhando pelo Facebook também sejam felizes. Mais uma vez, lembro que a contribuição da live é uma campanha do produto de limpeza e higiene para o Abrigo Lar de Jesus, que fica na Avenida 3 de Outubro, 260, Jardim Boa Vista, Barra Mansa, né, para auxílio à população em situação de rua. Gente, vamos contribuir, né? A gente precisa muito do outro, com certeza. Então, vamos para o segundo bloco. E aí, o que a gente vai falar? A gente vai falar de ética. E aqui a gente tem 2 doutores em ética, a professora Ariela e o professor Rafael. Eu gostaria, então, que vocês fizessem uso da palavra e falassem a respeito da importância da ética, da comissão e do comitê, nesse momento que nós estamos enfrentando. Por gentileza. Professora Ariela, fica à vontade, pode iniciar a sua fala. Obrigada, professor. Então, falando um pouquinho do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Um dos principais objetivos desse comitê é fazer a proteção do ser humano. A gente sabe que é extremamente importante que após a realização de pesquisas de bancada, como foi falado, né, são as pesquisas de laboratório, posteriormente as pesquisas em animais, para a gente saber se realmente uma vacina funciona, um medicamento funciona, ou um tratamento é eficaz, a gente precisa fazer com aquele que vai sofrer o tratamento, que no caso é o ser humano. Mas para isso há necessidade de submeter-se um projeto ao Comitê de Ética, que vai ser analisado por uma equipe multidisciplinar, que inclusive tem pessoas que são da comunidade, né? Então isso é importante para quê? Para evitar que tenham malefícios para o indivíduo que está participando da pesquisa, ou se esses malefícios acontecem, se os benefícios que ele vai ter, se eles são maiores do que o malefício que pode acontecer com ele. Então, para que ele saiba o que vai acontecer com ele, que ele possa ter total liberdade de recusar a não participar dessa pesquisa, né? Então, é importante que haja uma proteção para o indivíduo que vai estar participando da pesquisa, né? Que vai ser colaborador para o tratamento de muitas pessoas posteriormente. No que diz respeito ao comitê, à comissão de ética, né, quanto ao uso de animais para experimentação ou para fins didáticos,
A CEUA foi estabelecida lá atrás, em 2018, no início de 2018, pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Começou a regulamentar a CEUA como instância de avaliação dos protocolos experimentais e da utilização de animais em aulas também, aulas práticas ou aulas teóricas. No mesmo ano, a Presidência da República acabou publicando uma legislação e regulamentou também a utilização da CEUA, e a CEUA, o Conselho Federal de Medicina Veterinária acabou revogando os artigos que havia até então publicados. Foi regulamentado no ano seguinte, e a partir daí, o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, veio estabelecendo e publicando diversas normativas que vêm e que regem, né, e versam aí sobre a manipulação, o uso e a utilização dos diversos animais para fins de pesquisa. Nós estamos falando de répteis, de aves, de anfíbios e de mamíferos, tá? Este é o escopo que requer uma avaliação do Comitê de Ética. O Comitê de Ética ele é composto por médicos, obrigatoriamente, por médicos veterinários, por biólogos, professores e pesquisadores e por um membro da Sociedade de Proteção Animal, regularmente e legalmente estabelecida no país, né, como sendo a parcela da sociedade que acompanhará toda a pesquisa, toda a manipulação, toda a utilização de animais para fins de avanço científico ou acadêmico, né, sobre o ponto de vista da formação pedagógica. Então, é extremamente importante que todas as universidades tenham, que utilizem animais, tenham um comitê de ética, isso é previsto em lei, deve estar fundamentado e regulamentado. Por outro lado, a gente avalia sempre todos os protocolos que utilizam, seja para fins didáticos, para fins de pesquisa, a forma, o método e o objetivo da utilização daquele animal, né? Regulando, inclusive, a quantidade de animais que serão utilizados, objetivando sempre o mínimo possível, né? Se houver metodologia alternativa, é a metodologia alternativa que nós indicamos para o desenvolvimento da pesquisa. Se não houver metodologia alternativa, a gente avalia, de fato, né, a necessidade e a oportunidade, obviamente, conduzindo de forma ética e eficiente e eficaz a utilização destes animais, sabendo de toda a problemática, né, que existe dentro deste escopo sobre a proteção e o bem-estar animal. Então, sobre este, é um órgão colegiado, independente, são diversos profissionais na instituição, tem como premissa a orientação institucional, acadêmica, a colaboração com os projetos, mas também tem uma finalidade regulatória, né, fiscalizadora, sob o ponto de vista da execução de cada projeto, podendo determinar a sua suspensão ou, inclusive, o seu cancelamento dentro da unidade que estiver executando, obviamente, dentro do nosso centro universitário. Então, é um grupo, né, de professores, pesquisadores que se destinam ali a avaliar, mas, sobretudo, a permitir o bom, o adequado, o ético e o profissional andamento das pesquisas que utilizam animais para fins acadêmicos, no ensino, ou para fins da pesquisa no nosso desenvolvimento científico. Muito bem, muito obrigada. Eu acho que os alunos elucidam a questão da pesquisa, né? Inclusive a importância, a gente tem o CEP, nós temos a CEUA, e, inclusive para dar visibilidade ao CEP e à CEUA, para que os nossos alunos saibam que toda pesquisa precisa ser aprovada. Inclusive, isso é uma coisa muito importante. Existem revistas que nem publicam os seus artigos, e se esse artigo realmente não passou pela aprovação e pela autorização dos devidos, tanto da comissão quanto do comitê. Muito obrigada. Por outro lado, professora, qualquer aula ou qualquer pesquisa que se desenvolva sem, obviamente, o prévio consentimento dessas instâncias, né, de avaliação, dessas comissões ou comitê de ética, elas encontram-se irregulares sob o ponto de vista ético, profissional e acadêmico dentro das instituições de pesquisa ou de ensino. Obrigada pelo esclarecimento, Rafael. Então, nós vamos para o nosso terceiro bloco. Estamos chegando ao fim, estourando tudo quanto é hora, né? Mas conversa boa é assim mesmo, né? Termina estourando a hora. Então, no nosso terceiro bloco, a gente vai falar diretamente com você, nosso acadêmico, que está aí nos acompanhando pelo Facebook, né? E nós vamos falar um pouco a respeito dos números de pesquisa que nós temos na instituição. Então, vou convidar, primeiramente, o professor Rafael, para fazer uso da palavra, falar um pouquinho a respeito do NUCS, né, representando o nosso coordenador, professor Vitor,
né, que não pôde estar presente aqui conosco. Então, a palavra é para você, Rafael. Acho que a gente pode falar na sequência, né? Depois fala o professor Gilmar, que é o coordenador, né, das engenharias do NUPID, e depois a professora Camila, que vem falar em nome do direito. Então, vamos lá? Cada um pode falar um pouquinho, convidar os alunos para fazer pesquisa, lógico. Obrigado mais uma vez, professora. Não cansem de mim, por favor. Tá? Eu estou tendo a oportunidade de poder falar nos diversos blocos, então estou tentando representar ao máximo aqui o nosso escopo geral da nossa comunidade acadêmica no Centro Universitário de Barra Mansa. Então, no que diz respeito ao NUPS, é o Núcleo de Pesquisa em Saúde da instituição. Ele é um conjunto de professores, pesquisadores que se dedicam a desenvolver pesquisa nas diversas áreas da saúde, né? Dentro daquilo que, de fato, eles se sintam habilitados, seja nos levantamentos epidemiológicos, na utilização de pesquisas clínicas, pesquisas de caso clínico, grupo controle, nas diversas que existem. Nossa pesquisa abarca todas as graduações da saúde. Enfermagem, farmácia, nutrição, biologia, fisioterapia, medicina veterinária. Todos vocês que desejam, neste momento, desenvolver qualquer pesquisa, busquem o seu professor orientador, ou busquem um professor orientador, ou na ausência dele, busca nós mesmos nos núcleos de pesquisa, para solicitar informações de que forma vocês podem desenvolver aquela pesquisa, ou que pesquisa pode se desenvolver neste momento, para ver se aquilo que a gente possa apresentar, inclusive para vocês, se enquadram com aquilo que vocês estão também buscando, ou que vocês possam se adaptar neste momento. Então, o NUPS busca o desenvolvimento profissional e acadêmico dos nossos alunos da área da saúde, buscando exatamente o desenvolvimento do estabelecimento de pesquisas, encontros acadêmicos, a nossa melhoria na formação, seja na nossa formação profissional, universitária, seja na nossa formação, inclusive, já iniciando para a pesquisa. Existem linhas de pesquisa distintas no núcleo de pesquisa da saúde, que estuda casos clínicos, epidemiológicos, sejam eles básicos, aplicados, inovação e tecnologia, para fins de diagnóstico, para fins de prognóstico, o desenvolvimento e o estudo de políticas públicas também, buscando aí a melhoria na qualidade de vida, cuidado integral das pessoas, do indivíduo, da família, de uma coletividade, né? Estudo de meio ambiente, estudo da saúde no amplo sentido, da biodiversidade, e inclusive pesquisas com práticas integrativas e complementares. Todos estes ramos são linhas de pesquisas genéricas, né? São 7 linhas, muitas das quais vão derivando em demais ramos da pesquisa, que vocês podem descobrir exatamente quando buscar a nossa informação. De todos os nossos pesquisadores, nós temos 3 aqui dentro, que é a professora Ariela, o professor Alisson, né? Eu, como um dos professores do núcleo de pesquisa também. Todos nós estamos esperando todos vocês da área da saúde para que a gente possa iniciar novos projetos, novos experimentos, novos ensaios, né? Novas pesquisas no âmbito do desenvolvimento científico na área da saúde, mesmo nesse momento de epidemia. Você daí da sua casa, nós de casa, da nossa casa, do nosso local, no caminho, no percurso, no deslocamento, a gente pode, por videoconferência, por audioconferência, discutir, estabelecer e definir um escopo e uma metodologia para que a gente já inicie o nosso processo de desenvolvimento. O Núcleo de Pesquisa da Saúde, ele tem... a faculdade fornece para nós um escopo grande de estrutura, né, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Diversos laboratórios lá dentro, né, diversas clínicas da fisioterapia, clínica veterinária, fazenda escola da veterinária, tem biotéria com fornecimento de camundongos, se houver a necessidade de desenvolvimento de pesquisas que utilizem de animais laboratórios para isso. Então, existe uma estrutura enorme que a gente pode utilizar agora, neste momento, ou no momento posterior, quando as coisas começarem a melhorar, para, de fato, provar aquilo que a gente está hipotetizando neste momento. Então, sintam-se todos à vontade, desejando de mais informações, anotem aí o e-mail do núcleo, nups@ubm.br. Este é o nosso e-mail de contato. Mandem para nós qualquer dúvida, qualquer solicitação, e o mais rápido possível nós vamos tentar responder a todos vocês. Bom, na sequência, então, eu vou falar aqui sobre o NUPID, é o Núcleo de Pesquisa, Inovação e Difusão
das Engenharias. Atualmente eu desenvolvo a função de coordenador e professor pesquisador do Núcleo das Engenharias. E ali nós desenvolvemos trabalhos de pesquisa e iniciação científica em todos os ramos de engenharia que são ofertadas no Centro Universitário de Barra Mansa. Então nós temos ali a representação de engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia elétrica, controle de automação e engenharia civil. Então, para você que é estudante do Centro Universitário de Barra Mansa, do UBM, das engenharias, e tem o desejo de se envolver com pesquisa, com iniciação científica, você que tem um interesse por descobrir mais como isso funciona, será que eu consigo fazer? Será que eu tenho tempo para isso? Você, às vezes, tem tantas atividades, você trabalha, estuda, será que consegue desenvolver? Olha, vale a pena uma conversa com a gente. Então, por favor, vocês podem se aproximar, as portas do NUPID estão abertas. Temos aqui a minha pessoa, o professor Zilmar, tem o professor André, que também faz parte do núcleo, a professora Cíntia Correia, professor Marco Gabriel, professor Dênia Martins e professor Tiago Brandão, todos das engenharias do UBM. Qualquer um deles que você entrar em contato, ou então diretamente comigo, a gente pode disponibilizar mais informações, tá? Então, vocês podem nos procurar através do e-mail do próprio núcleo, que é nupide@ubm.br, nupide@ubm.br, ou através do meu e-mail também, zilmar.alcantara@ubm.br, e a gente vai direcionar você para o professor que tem afinidade com o curso que você faz da engenharia, ok? Os nossos projetos de pesquisa estão em pleno desenvolvimento. Nós temos dentro do UBM suporte também de infraestrutura, de laboratórios de informática, mecânica, civil, elétrica, controle de automação, de engenharia de produção também. Porém, nesse momento da Covid, nós estamos restritos, não temos como fazer a utilização normal desses laboratórios, dessa infraestrutura existente. Nós vamos utilizá-la assim que a situação nos permitir. Mas temos a condição de desenvolver projetos de iniciação científica, pesquisa, junto com você, estudante das engenharias, no nosso núcleo de pesquisa. Nós temos aí alguns estudantes que essa semana já demonstraram interesse, estão entrando aí no NUPID com projetos orientados pelos professores, e eles vão fazer esse desenvolvimento à distância, de home office, como a gente vem fazendo. Então você pode ser um membro do NUPID, um estudante, pesquisador de iniciação científica com a gente, e neste momento de pandemia você vai fazer todo o desenvolvimento aí da tua casa, aí de home office, usando principalmente a internet para fazer o avanço necessário, ok? Temos várias possibilidades, nosso foco tem sido muito naturalmente voltado para a sustentabilidade, né, que, como o professor André falou, pega aí economia, meio ambiente e principalmente social. Mas se você também tiver alguma ideia de projeto, por favor, traga para nós. É comum também. Nós temos os projetos que já estão em desenvolvimento, que você pode fazer parte da equipe. Mas também recebemos novas ideias de projetos que você pode pensar aí na sua casa e compartilhar com a gente, iniciando assim uma nova frente de pesquisa dentro da engenharia. Ok? Bom, agradeço mais uma vez a oportunidade e aguardamos o seu contato. Está sem som, Camila. Boa noite, né? Meu nome é Camila. Atualmente eu estou no cargo de coordenadora do NUPED e gostaria de convidá-los para o Direito em Prática. O nosso laboratório hoje é um polo virtual, onde as reuniões com os defensores, promotores, nós estamos fazendo através de videoconferência. É a metodologia que tivemos que utilizar, mas a proposta do NUPED é ir ao encontro das situações, né, dos casos do direito, levantar as estatísticas e elaborar artigos para que possam ser fundamentos para decisões. É a nossa chance de mudar aquilo que não concordamos. Então, se você ama o direito, quer viver ele na prática, vem para o NUPED. O e-mail do NUPED é nuped, NUPED, @ubm.br. Estamos esperando vocês. Sejam muito bem-vindos ao Núcleo de Prática Jurídica, agora de pesquisa online também, nosso polo virtual.
Espero e agradeço a presença de todos. Assim, som também, Rosa. Oi? O microfone da Rosa está desligado. Obrigada. Eu falei que o da Camila estava desligado, o meu também estava. Estou dizendo que são novos tempos, novos rumos, novas estratégias. Eu acho que isso aí é o que vale. Frente às situações, nós temos que procurar quais são as saídas dela. E eu tenho certeza absoluta que é isso que nós aqui estamos fazendo, com relação a como nós vamos enfrentar esse momento, como que as pesquisas serão realizadas, qual será a nossa postura, qual será a nossa atitude, e eu vejo que foi isso que vocês disseram o tempo todo aqui na nossa live, e aqui eu reforço o convite aos nossos acadêmicos e aos nossos professores também, que venham compor conosco nos núcleos, né, inclusive vocês deram aí também os e-mails, né, então existem formas, e-mails e canais para que nós possamos nos encontrar, isso não vai faltar. Como bem diz o professor André, né, nesse momento temos mais do que nunca a tecnologia a serviço do homem, não o homem a serviço da tecnologia. É isso que a gente está fazendo hoje aqui. Eu agradeço muito, né, muito a vocês por toparem esse desafio, por virmos aqui falar abertamente sobre essas questões para os alunos. Eu agradeço muitíssimo, muitíssimo mesmo. Agradeço novamente as meninas, né, do marketing, Gabriele, então, que está sempre nas transmissões, muito gentil conosco. Muito obrigada, Gabriele, realmente. Aos nossos acadêmicos, de repente, que estão também nos assistindo nesse momento, aos nossos professores, corretores e coordenadores, que nesse momento nos acompanham também. E nós queremos aqui, enquanto pesquisadores, deixarmos a nossa homenagem a todos os pesquisadores do mundo, é pouco, né, do mundo, do Brasil, né, que nesse momento se desdobram para que as coisas possam sair. Os nossas homenagens também ao pessoal que está na linha de frente, que é o pessoal da saúde, e também agradecemos a todos os profissionais que neste momento estão trabalhando para que o nosso mundo nesse momento possa ser melhor, né? Então, e também um abraço especial aos nossos professores, que eu sei que estão se desdobrando para poder dar conta das aulas, não é isso? E trazer e deixar aqui para o BM, logicamente, uma educação de qualidade. Agradecemos profundamente a esse espaço também, eu agradeço ao Centro Universitário de Barra Mansa por nos permitir estarmos aqui de forma bastante democrática, falando a respeito dessas questões. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Boa noite, boa noite. Boa noite. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.